Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores do nosso podcast de crítica e resenha de filmes. Hoje nós estamos acompanhados dos nossos ilustres convidados, João Alexandre, João Guilherme, do Calabria, Lucas Henrique e eu mesmo, Frederico Mota. Aqui nós iremos hoje ter um episódio bem interessante. Nós vamos falar sobre um filme que no Ocidente talvez não seja o mais conhecido de todos, mas ele carrega uma mensagem extremamente profunda e talvez é um grande exemplo de cultura oriental. Nós iremos trazer o desenho japonês, ou anime, conhecido como A Viagem de Chihiro. Inicialmente lançado em 20 de julho de 2001, tendo como título original Sento Chihiro no Kamikakushi, desculpe. Esse filme foi dirigido pelo já ilustre diretor que já vinha uma linhagem de filmes incríveis chamado Hayao Miyazaki, que além de escrever o filme também dirigiu. A produção é de Toshio Suzuki. A música foi composta Joe Hisaishi, outro ilustre compositor. E é importante falar que a distribuição vai da empresa Toho e a produção se dá pelo estúdio Ghibli. E para finalizar, é importante dizer que aqui no Brasil ele apenas foi lançado mais de 2 anos depois do lançamento original, apenas no dia 18 de julho de 2003, dando um lucro de 347,7 milhões de dólares. Mas agora que nós já temos uma ficha técnica, uma impressão do que esse filme levemente exótico, para dizer o mínimo, tem, eu gostaria que o nosso querido João Alexandre falasse um pouquinho sobre o que ele achou do filme. Boa tarde, eu sou o João Alexandre, eu vim apresentar o trabalho. E como o Fred falou, falando sobre o autor, além de participar da produção, ele também fez o roteiro. Isso dá uma maior objetividade ao que ele quer passar ao telespectador, com as metáforas que ele passa muito bem, que dá um toque a mais ao filme, que é algo que os meus amigos vão falar mais pela frente. Todas as metáforas que a gente conseguiu captar, porque é meio difícil captar de primeira. Então, passo minha fala para Lucas para ele falar sobre algumas dessas metáforas. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. E a metáfora que eu achei muito interessante foi a do dragão e a do menino, né, que se chama Hako. Que no final de tudo, ele é um rio. E a gente descobre isso através de metáforas muito bem posicionadas e pensadas que, mesmo vendo o filme pela segunda vez, eu tive dificuldade de entender, e ainda assim foi muito interessante ver o desenvolvimento dos personagens, principalmente do Hako, né? E ver que no final era tudo que ele era um rio que tinha salvado a menina. E também tem um rio poluído, né? Guilherme, acho que ele sabe melhor falar sobre o rio poluído, da metáfora e do capitalismo. Obrigado, Lucas. Vou continuar essa fala tomando já do rio poluído, que no filme era apresentado como um fantasma muito fedorento, muito feio. Porém, quando ele foi limpo, saiu meio que um dragão que representava o rio e fluindo. Também, o autor também gostava de meio que falar sobre o capitalismo, tanto bom quanto ruim. A primeira metáfora sobre o capitalismo que a gente se depara é quando os pais de Chihiro se podia comer, mas eles diziam, a gente tem dinheiro, a gente pode pagar depois, mas nem sempre o dinheiro pode pagar tudo. Outro exemplo de metáfora que ele usa do capitalismo é um fantasma que tenta chamar a atenção de Chihiro, dando ouro, dando várias coisas que a menina gostava para tentar chamar sua atenção.
Eu acho isso bem interessante no filme. Eu vou passar minha fala para Arthur para ele complementar o podcast. O filme, apesar de ser visto por muitos como um filme infantil, possui diversas mensagens ocultas apenas compreensíveis por telespectadores adultos, como uma crítica ao trabalho infantil e a representação da gula do ser humano por meio dos indivíduos que se transformaram em porcos. Eu creio que perfeita a colocação do nosso querido Arthur Calabria. Só como uma das pontuações finais que seria interessante aqui, é que eu sinceramente acredito que toda a filosofia do filme, as metáforas dele são muito bem escritas. E até mesmo o próprio Hayao Miyazaki, quando ele escreveu o filme, importante também dizer que ele já tem uma forma de escrever desse cunho, é importante falar que ele disse que não apenas queria um crescimento pessoal da personagem, mas ele também queria deixar vários valores implícitos que, ao passar do filme, seriam mais explicitados, como se fosse uma luta de valores e morais da pequena menina. E todas essas características que nós já citamos, na minha opinião, torna esse filme a coisa tão incrível que ele é. Um filme que como é que eu posso dizer? Ele se trata da cultura japonesa muito bem, usa metáforas que relacionam ao próprio mundo moderno e, sinceramente, eu dou uma nota 10. E após todas essas análises, bem, eu creio que o nosso podcast finaliza. Por isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estavam nos assistindo e que, esperem pelo próximo episódio. Toda semana temos um novo episódio da nossa resenha de filmes e até a próxima.